Palestra da abertura intitulada Visualidade, Matemática, Arte e Experiências na Escola. A professora Cláudia possui licenciatura em Matemática pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Educação na linha Ensino de Ciências Naturais e Matemática pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Educação na linha Ensino de Ciências pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professora titular do Departamento de Metodologia do Ensino dessa mesma instituição e professora credenciada no Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina. É editora da Educação Matemática na revista Alexandria. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica na gestão 2018 a 2020. É líder do Grupo de Estudos Contemporâneos de Educação Matemática, GECEM. Na pesquisa, investiga principalmente os seguintes temas: visualidade, arte e história e suas conexões com a formação de professores e o ensino de matemática. Seja bem-vinda, professora Cláudia, e sinta-se bem em nosso meio. Obrigada. Então, bom dia. É um prazer estar aqui com todos vocês, né, presentes aqui nessa sessão maravilhosa. Retorno, né, de momentos tão difíceis que passamos e ainda temos passado. Primeira vez, então, que eu venho para uma atividade presencial com muito orgulho, com muito prazer, com muita alegria de estar aqui com vocês, né. Muito lindo ver essa sala cheia, né, uma sala de pessoas tão maravilhosas, unidas, em prol de uma educação, né, de qualidade, democrática e justa. Agradeço imensamente a Heloísa, né, coordenadora do pós-graduação de vocês, colega, pelo convite. Sinto-me realmente honrada de ter sido convidada e espero atender as expectativas, né, em relação àquilo que contam comigo, tá? Agradeço outros demais colegas, né, aqui presentes, não vou citar nomes de todos, então, pela oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês um pouco do que eu venho fazendo, né? Bom, a Heloísa me convidou particularmente para falar de uma parte, né, da minha pesquisa que eu venho desenvolvendo nos últimos tempos, que está aí um pouco na conexão, né, na interface entre matemática, arte e os aspectos visuais, tá? Na verdade, eu sempre trabalho muito numa conexão entre 4 eixos, né, que inclui aí a história também, tá? Então, meus trabalhos, na verdade, eles estão sempre enamorados, digamos assim, com a imagem, com a arte, né, numa perspectiva sempre um tanto quanto filosófica, talvez, né? Então, hoje... Bom, então hoje, como a pedido, né, particularmente, um pouco sobre visualidade, matemática, arte e experiência na escola, né? E vou procurar, então, demonstrar um pouquinho sobre essas pesquisas que ligam, né, esses eixos aí, tá? Bom, para a gente começar a pensar um pouquinho, né, normalmente quando a gente pensa na arte, na conexão com a matemática, né, e a gente vê muito aí nos documentos e nas defesas, né, temos aí algumas justificativas do porquê trazer a arte para o ensino da matemática, principalmente, né, para o ensino e aprendizagem da matemática, né. Então, a gente vê muito veiculando, né, que seria, então, para dar significado à matemática, né, ensino, aprendizagem, para aprender conceitos e formas geométricas, para conectar com outras disciplinas, desenvolver habilidades visuais, entre elas a visualização, auxiliar na memorização e retenção de conceitos e vocabulários de geometria, e por aí, né? Então, esses são uns das justificativas que nos fazem, então, nos aproximar da arte com a matemática.
Em 2014, eu e a minha colega Débora Wagner fizemos uma pesquisa, né, fizemos um mapeamento, né, e um inventário sobre pesquisas que lidam, então, nessa conexão com a arte e a educação matemática, né, para ver como que as pesquisas estavam, então, lidando com essas proposições para a educação, né. Então, a gente estava perguntando um pouco sobre como a arte é relacionada com a matemática, a fim de se proporcionar aprendizagem e entendimentos acerca da construção do conhecimento matemático, tá? Agregando essa pesquisa que a gente fez em 2014, atualmente a doutoranda Mônica Kescher Franco, ela ampliou um pouco, né, esse primeiro trabalho e chegamos então numa imagem que é um pouco cartográfica, digamos assim, né? E ali temos um pouco do esboço daquilo que viemos encontrando. Isso não quer dizer categorias, não quer dizer nenhuma classificação, né? Um pouco só do que vem sendo encontrado. Então, ali a gente vê, né, contextualização dos conteúdos curriculares, memorização de conceitos geométricos, desenvolvimento de competência em conceitos da linguagem visual, interdisciplinaridade, enfim, tá? Então a gente fez um pouco essa busca para compreender como que isso estava sendo conectado na pesquisa, né? Bom, para nos colocarmos junto a esses outros colegas tantos que vêm operando dessa maneira, a gente vem trazendo aí uma outra possibilidade de pensar, né, como possibilidade mesmo de agregar, né, de se somar a esse mapa, que seria então trabalhar um pouco a questão da arte como pensamento atrelada aos aspectos da visualidade, né, então como exercício de pensar. Então a gente se soma um pouco junto a esses colegas todos que temos aqui. Bom, aí vem a pergunta, né, um pouco, como não representar a matemática na arte, nem instrumentalizar a educação matemática pela arte, mas fazer disso uma experiência filosófica com arte e com visualidade? Né? Isso significa pensar um pouco assim, não como colonizar a arte, né, pela matemática e nem tampouco instrumentalizar o ensino da matemática pela arte, né, tomando a arte então como uso, né, como uso e abuso, digamos assim, tá? Então aí é onde vem as nossas pesquisas nesse viés. Então é sobre isso que eu pretendo conversar um pouquinho hoje, né? Então seria, no caso, exercício do pensamento, né? Incluindo aí a palavra experimentações, tá? Bom, o que significa isso? Significa pensar sobre matemática, sobre o ensino, a aprendizagem, a pesquisa, a educação matemática, em que pensar é um tipo de aprender que acontece experimentando, com formulações matemática e linguagem. Então, não significa tão somente voltada ao ensino e à aprendizagem, mas amplia um pouco essa condição da arte com a matemática na educação. Então, aí vem, né? Como conectar matemática e arte na escola para aprender e ensinar? O que faz matemática e arte na sala de aula? Então, nesse caso, a gente pensa uma questão mais aberta, uma questão mais existencial, um pouco mais potente, talvez, e que pode ser até reformulada, né? Como acontece quando estudantes exercem o pensamento com arte e matemática? Tá? Então, colocando essa questão, é por onde a gente vem transitando. Bom, dando essa introdução, minha fala vai ser um pouquinho sobre visualização e visualidade, oficinas como experimentação, como espaço de experimentação e experiências na escola, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre visualização na pesquisa em educação matemática, né? De igual maneira, nós fizemos uma investigação, também a Débora Wagner e a Ivone Burato, em 2012, para mapear um pouquinho como as pesquisas brasileiras estavam usando o termo visualização nas suas pesquisas. Eu mesma incluída aí, tá? Então, a maioria das pesquisas usam o termo visualização para se referir à capacidade visual, para melhorar, promover, encorajar e educar através de atividades visuais de matemática. Então, o termo visualização ele é importado da psicologia, né, da psicologia da aprendizagem, e tem essa intuição do desenvolvimento das habilidades visuais, né? Então, está ligado ao aspecto bastante cognitivo da aprendizagem, tá? Bom, o que a gente encontra, né, nesse resultado desse trabalho? Então,
a visualização como um conjunto de atividades cognitivas que levam ao entendimento das imagens, né? Então, buscando sempre o reconhecimento de formas geométricas, objetivando a memorização de conceitos abstratos e a identificação de conhecimentos diversos da geometria e da matemática, em que a atividade cognitiva mental desenvolve um papel primordial, tá? Então, a arte, nesse espaço, né, no bojo dessa definição, dessa conceitualização, ela tem sido instrumento, né, para o treino de operações mentais, para o desenvolvimento de habilidades visuais e para a educação do olhar em matemática, notadamente a geometria tridimensional. Então, isso um pouco já vem me acompanhando desde os anos 2000, 2001, em que eu vou me dedicar com as questões da geometria plana, né, e da representação das figuras nos livros didáticos, tá? Bom, nesse caso, o que a gente vem trabalhando nessa perspectiva é um pouco do modelo da recognição, né? E aí é sempre um pouco identificar na imagem aquilo que de matemática ela tem, né? Ou reconhecer na imagem a possibilidade de aprender os conceitos de geometria. Bom, deslocando um pouquinho dessa possibilidade conceitual, né, e somando aí o termo visualidade, eu vou me encontrar um pouquinho com os estudos da cultura visual, são os estudos visuais, norte-americanos principalmente, em que me deparo com esse termo visualidade. E aí é onde eu começo a me dar conta que talvez visualização é uma das formas de olhar e que não é a única forma, né? E penso então que esse termo visualidade pode ser potente também para nós na educação matemática, para pensar essas relações com a arte, né? Bom, entendendo um pouquinho sobre esse termo visualidade, e estudando, né, na cultura visual, para eles, então, o alvo do estudo, né, não é o objeto em si, mas a questão da visualidade, né? Então, uma questão do tipo, o que acontece quando as pessoas olham? E o que emerge desse ato? Então, trazendo um pouco essa pergunta para a educação matemática, se soma aquela pergunta anterior. O que acontece quando os estudantes olham, né, para as imagens da arte? Então, a visualidade aqui, como objeto de estudo, exige que nos concentremos na relação entre o que é visto e aquele que vê, né? Bom, aí, visualidade. Conceitualmente, né, esse autor, Ralph Foster, ele vai dizer que, embora a visualização sugira a visualização como uma operação física do olho, né, e do mental, e a visualidade, a visão como um fato social, as duas não se opõem à cultura, ou seja, elas não são opostas, né, elas não são diferentes nesse aspecto. Bom, a diferença está no quê, então? Está entre os termos em como vemos, em como somos capazes de ver e permitidos, né, ou feitos para ver, e como que vemos esse ver ou o invisível nele. Então está mais atrelado mesmo àquilo que compõe o nosso ato de ver, como discurso, como formação. Então vamos lá, um pouquinho para a gente compreender mais, né? Então, se eu pensar no aspecto da visualização, e aqui sem querer então diferenciar os dois, mas mais para a gente entender como que elas se juntam, né? No caso da visualização, o que acontece com o olho, né? Ele se organiza racionalmente e cognitivamente para ver o que a imagem mostra. Então eu vou identificar, eu vou reconhecer, eu vou representar. E aí, no caso, eu tenho aqui um olho retina, um olho físico, um olho da mente, um olho cartesiano. Um olho moderno, um olho perspectiva, a gente pode acrescentar um pouco mais aí, tá? No caso da visualidade, a gente vai trabalhar mais com um olho que ressoa por afeto, por afetação, e vê na imagem aquilo que socialmente o constitui. Então, é mais pela experimentação, pela criação, pela invenção, pela imaginação. E aí a gente tem aqui um olho pensamento, um olho sensível, um olho da experiência, um olho da multiplicidade. Então, é um olho que trabalha mais nessa interface. Bom,
Bom, retomando um pouquinho, né, visualização então ligada aos processos de construção de transformação mental e se ocupa com a aprendizagem de conceitos da geometria, basicamente, né, e o desenvolvimento de habilidades visuais. Um pouco resumidamente para a gente passar, né? E a visualidade, por sua vez, ela é entendida como a soma de discursos que informam como nós vemos, em que a visualização é um dos discursos, né, que nos formam. E aí a gente tende a problematizar muito mais as práticas visuais que são formadas na história e na cultura. Bom, aí é onde vem então o meu interesse um pouquinho mais ligado a juntar essas coisas todas, né? Matemática, arte, visualização e visualidade. Então, no entre disso, o que a gente vai encontrando, né? De um lado, a gente tem a arte como objeto, né? Ela é a representação de algo, ela é o caminho pelo qual a gente vai identificar os conceitos, né? Também ligada, então, à psicologia cognitiva, às questões da recognição, do raciocínio, da representação, né? De outro, a gente vai ter, então, a arte como espaço de criação, de invenção, de sensação, e está muito mais ligada, então, à arte como sujeito, ela também é um sujeito, e, então, a arte como pensamento, né? E, no caso aqui, aprender se torna como acontecimento. E então, no caso da visualidade, ligada aos estudos visuais, à cultura, à historicidade e à discursividade. Bom, de todos os lados a gente tem aqui um arquivo de enunciados, né, em que a visão, a forma de ver, nos coloca na relação entre matemática e arte, que nos faz, então, falar de coisas de matemática, sobre matemática, com matemática, por meio da arte. Bom, aí com isso tudo, eu fui tentando manipular um pouquinho uma estratégia para a gente perceber como que essa visualidade, esse conceito visualidade, poderia ser, então, ser agregado, né, nas pesquisas com essa intenção da visualização e da arte. E aí eu vou lidar um pouquinho com a visualidade como uma estratégia analítica, né, uma extensão para a pesquisa sobre visualização e arte, discutindo como o nosso olhar foi constituído historicamente, né, culturalmente. E aí pensar nas relações na sala de aula, tá? Bom, aí vem mais uma pergunta, né? Como, com pinturas, encontrar modos de exercitar o pensamento, a abstração, o cálculo, a distribuição espacial, e, não é especial, tá? Espacial, e assim por diante, né? Na sala de aula e com crianças. Disso, então, a gente vai trabalhar com uma ideia que são oficinas, lugares que eu estou considerando como lugares de experiência, e vem um pouco inspirado nos estudos do Jan Maskelyne, né, um belga, em que vai falar um pouquinho de laboratórios de experimentação. E aí eu, inspirada nisso, eu vou trazer então para a gente, né, e a gente começa então a criar essas oficinas de experimentação. E aí nós vamos trabalhar essas oficinas como um espaço-tempo de estudo, né, como um lugar onde se pode inventar e produzir alguma coisa com alguém, um lugar para performance de experimentos e para criar experiências, um lugar de atravessamentos, estranhamentos de si, do que se faz. Então, na verdade, essas oficinas, elas são, né, um modo de experimentação em que as coisas podem acontecer, aparecem, e ali se enfatiza tudo o que acontece nessa prática do fazer. Tá? E essa prática do fazer significa que consideramos a realidade, o pensamento, o conhecimento e também a ação enquanto eles estão se produzindo naquele momento, naquele agora. Tá? Então, um pouco nesse sentido, a gente cria essas oficinas. Bom, aí a gente vai chamar um pouquinho de invencionáticas, porque na verdade é uma mistura aqui, né, de oficinas com invenção, com criação, e fomos dando vários nomes para cada uma das experiências que a gente foi fazendo.
Então, por exemplo, oficina experiência, oficina dispositivo, oficináticas, tudo isso é resultado, então, de trabalhos de pesquisa, de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, de mestrado e de doutorado, em que a gente foi acoplando, né, e ampliando um pouco o espectro dessa possibilidade de pensar com a arte. Bom, no caso das oficinas, a gente não tem assim um objetivo inicial, vamos ensinar tal conteúdo, né? Não é bem claro isso sobre o que a gente vai ensinar, né? Não é bem claro também o que a gente quer alcançar com isso, né? Em termos de aprendizagem, tá? Parece um pouco paradoxal e um pouco complexo, né? Mas a gente pensa o que com elas, né? A gente pensa em articular coisas, em iluminar coisas, em fazer adicionar coisas, né? Que são comuns. Então, naquele momento da aplicação, no momento do desenvolvimento, inclusive essas oficinas, elas são primeiro feitas no grupo, né? O nosso grupo, o GCEM, Grupo de Estudos Contemporâneos e Educação Matemática, a gente primeiro faz uma experimentação em grupo, para que depois a gente possa ir, então, na escola, né? Bom, então essas oficinas, elas não têm a ver com o que pensamos, né? O que os alunos pensam sobre o que está lá na arte. Não é ver na arte o que ela quer me dizer, o que tem nela, o que está por trás nela, o que está representado nela, né? Mas é expor nosso pensamento para o que está acontecendo. Então é se expor frente a isso, né? Então é pensar sobre o que vemos, como vemos. Bom, então, vocês devem estar se perguntando, mas que tipo de oficinas são essas? Então, eu trouxe um pouquinho uma, tá? Ela é curtinha, ela foi desenvolvida, foi uma das últimas oficinas antes da pandemia, né? Depois, durante a pandemia, a gente não pôde mais desenvolver, estamos retornando agora. Então, ela foi desenvolvida em 2018 e basicamente, todas as oficinas que nós desenvolvemos agora foram feitas no Colégio de Aplicação, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Onde eu sou professora. E particularmente no 5º ano do ensino fundamental. Vocês podem me perguntar por que essa escola, por que esse ano, por que isso. É um conjunto de coisas, né? A escola está dentro da universidade, a escola abre as portas, a professora do 5º ano é professora participante do nosso grupo, então ali tem toda uma conexão de coisas, né? E esse trabalho que eu vou mostrar, então, foi resultado de, primeiro, um estudo de iniciação científica da Jéssica, e que se compôs, então, como trabalho de conclusão de curso, né? Ela trabalhou, então, com Salvador Dalí e chamou o trabalho de Traços Surreais no Encontro com Salvador Dalí e Crianças e Matemática e Oficina, tá? Eu vou passar aqui, então, um videozinho, tá? É um vídeo, né, que vocês vão ver, porque a Jéssica, ela começa essa oficina com uma história que ela mesma criou, tá? E essa história, então, é apresentada para as crianças. Então, a gente vai escutar um pouquinho essa história. Era uma vez um mundo que não era nem imaginário nem real, era mais que real. Um mundo mental de muitas possibilidades. Um mundo onde o real e o imaginário, o passado e o futuro, a frente e o atrás, o alto e o baixo, deixam de ser contrários ou diferentes e passam a ser uma coisa só. Um lugar onde os sonhos e a vida se encontram e distorcem no tempo, onde a mãe é céu, o pai é papel e o filho é nuvem. Um mundo onde o vazio é mais cheio que o infinito. Um mundo onde tigre pode voar, elefante tem perna de girafa e borboletas são as asas de um barco a velas. Era uma vez um mundo pintado à mão, com um pincel feito com pelo de bigode. Um mundo onde o tempo escorre pelas mãos, com um vidro mole que faz a volta atrás de uma casa. Um mundo com curvos e distorcidos cenários, onde lagosta é telefone, boca vira sofá e gente tem cabeça de ovo. Um mundo que parece louco, mas é apenas um retrato quase apagado se pode ver perfeitamente nada. Era uma vez um lugar cheio de gavetas, e de gavetas que estavam cheias de sonhos, e de sonhos que estavam cheios de histórias para contar. Um mundo onde se enxerga o cheiro do sol e dá para escutar a cor dos passarinhos. Um mundo cheio de formigas que
sabem voar e peixes que não sabem nadar. Um mundo onde cisne se olha no espelho e vê um elefante, e onde gente que se olha na água vira pedra. Um mundo onde as coisas ainda não têm nome e não há nada de novo debaixo do sol. Era uma vez um mundo onde as coisas são tão hipnotizantes e delirantes que quem entra nunca mais quer sair. Bom, então vocês podem imaginar um pouquinho as crianças escutando essa história, né? Tá? Então, inspiradas aí em Salvador Dalí, ela criou a história e aí, como nós pensamos, né? Como é que a gente ia trabalhar um pouco dessas questões, né? Do artista e do surreal. Então, recolhemos aí caixas de ovo, vocês estão vendo, né? E um bocado de revistas, né? Então, tesoura, cola, etc. e tal. E eles foram desafiados, então, a construir seu próprio mundo, o mundo deles, em cima dessa caixa, né, dessa superfície, tá? E aí é onde começa, né, a questão. A gente chamou, né, estranha aqui, estranha daqui, cola dali, né? Então, quer dizer, como é que eles iam colar em cima, eles pensavam, né? Como é que iam colar em cima dessa superfície imagens que pudessem ser, mostrar o mundo que eles estavam pensando? Então, por exemplo, um truque para fazer cola, uma aluna diz, né? Ah, eu já sei, agora eu tenho um truque, descobri um truque para poder colar e essas coisas, né? Então, ali, fala da criança, né? Então, eles começam a colocar como se estivesse expondo os ovos mesmo no papelãozinho ali, né? Então, eles vão colocando na horizontal, colando, né? E assim, ali a foto parece que a gente está vendo assim, mas não, era tudo deitadinho, né? Então, tá? Então, eles vão deitando ali e construindo os objetos deles, né? Então, outra coisa, né? Então, elefantes, carros e outras figuras consideradas grandes demais, como é que ia fazer para colar, né? Não dava para botar no meio, então eles botavam mais, né, para os ladinhos, para poder ter outros espaços. Então, uma forma de organizar ali a caixa de ovo para poder construir o mundo deles. Outra coisa, né? Então, onça voando no mar, né? E um relógio fora do normal. Como é que eles iam colocar essas coisas ali dentro do espaço também, né? Então era tudo muito louco para eles. A palavra estranhamento aparecia muito em relação àquilo que poderia ser o mundo, mas também aquilo que como montar isso nessa superfície, que não é uma superfície plana, não é uma cartolina como normalmente a gente faz, né? Então eles foram inventando possibilidades de criação, tá? Até que, aqui voltando nessa imagem, né, um dos alunos começa a ter alguma possibilidade de outra, como ali, por exemplo, o relógio, que daí começa a colar em cima, né, das outras partes para que ele fique, então, mais em pezinho. Então, as coisas começam a criar um volume para cima, assim, digamos, né? Começam a ficar mais aparentes e não tão planas, tá? Bom, a oficina ela efetivou um espaço, tá, em que o ensino e a aprendizagem da matemática elaboraram-se a partir dos sentidos dessa experiência das crianças, né, problematizando conexões com o real e o surreal. Então elas começaram a ver o que era possível e o que não era possível, né, e com isso, então, nós fomos pensando, né, ali, ó, pensando com eles, né, como que essas questões todas eram sendo montadas, tá? Então, eles recortando, né, as imagens, eles foram procurando e eles foram discutindo essas questões todas. Bom, com isso tudo, dessa oficina, o que a gente vai analisando, né, em termos de visualidade do que a gente foi olhando, né? Então, vem na fala deles, né? O real tem a ver com a proporção. Então, aquilo que não era desproporcional, como no caso ali do elefante, do carro, era desconexo, não tinha como colocar, não tinha uma conexão com aquela caixa. Então, não dá, né? Então, tá fora do real, tá fora da realidade, a imaginação. Né? O real tem a ver com a forma e com a beleza, né? Então, uma onça voando, não dá também, não tem possibilidade, né? Então, o real tem a ver com a organização e com o método. Então, eles foram procurando uma forma de organizar as coisas na caixa, né, de ovo, e um método, quando achavam uma metodologia de que eu vou colar assim, vou colar o outro, aí eles escondiam, né, porque para não mostrar para o outro como é que estava fazendo, essas coisas, né.
Então, o real tem a ver com a razão e com o concreto, então, com o correto, né? Então, muitas das coisas que eles estavam fazendo ali, eles diziam: ô professor, eu estou fazendo assim, mas está errado, tá? Não vai falar nada, né? Então, eles mesmos diziam, tá? Ou às vezes eles perguntavam: professora, posso colar assim? Aí perguntava: por que você acha que não poderia? Não, porque eu acho que está errado, né? Mas a professora não vai achar errado, né? Então, vinha muito essa possibilidade, tá? Então, o real tem a ver com o modelo, o real tem a ver com a geometria euclidiana. Então ali nesse espaço, né, o que a gente vai criando, né? Um espaço-tempo que a experiência acontece naquele momento, né? Então, a sensibilidade do grupo que estava fazendo a pesquisa vai muito mais do que simplesmente captar as imagens e ficar gravando, né, o vídeo, tá? Bom, a gente tem aí várias outras oficinas em relação a isso, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, né, no site do nosso grupo, tem oficinas que foram desenvolvidas, inclusive, com professores de arte também, para a gente problematizar um pouco a relação da arte e da ciência, que foi uma experiência também bastante legal, tá? Bom, aí a gente pode se perguntar, né, o que está em jogo, afinal de contas, né? Então, a gente vai pensando um pouco na matemática, né? A matemática ali, ela explode, né? Ela é jogada um pouco sem regras, como eu falei. A gente não foi com a intenção de ensinar geometria não euclidiana. Mas como é que isso vai aparecendo, né? Como é que isso aflora entre os estudantes, né? Então, a gente vai vendo uma matemática que é fugidia, né? Ela vai escapando, ela vai fugindo mesmo, né? Então, disso, a gente vai pensando que a visualidade vai nos mostrando um determinado tipo de racionalidade, né, um determinado modo de ver em que a matemática já opera no nosso corpo. Então, é por isso aquelas redes discursivas, aqueles enunciados. Não dá para colar, não é proporcional, está errado, né, em que não é possível ver outra coisa senão aquela. Então, a matemática, ou uma matemática sem nome, em que eles começam a inventar ali, né, vai se inventando nessa realidade, né, uma realidade tremida, né, entre pedaços, sem normas, sem um exercício de medir, de identificar, né, o que eles tinham simplesmente era aquela caixa de ovo e uma tesoura e uma cola e um bocado de revistas. Tá? Então, não foram ali para buscar, né, essa identificação, mas para mexer com essa imaginação, né, manusear objetos, né, trabalhar com a desorganização e assim compor uma forma de pensar com aquela produção, né? Então, como é que eu vou pensando a arte nesse tipo de atividade, né, nesse tipo de exercício, de experimentação? No caso, então, a arte ela vai nos convidar a esse exercício, ao exercício de pensar sobre a educação, né, sobre a educação matemática. Ela vai nos convidar a pensar no presente, no aqui e agora, a de estranhar, né, de negociar com aquilo que é o inesperado em sala de aula. Ela nos convida a fazer experimentações, problematizações, né, do pensamento, tá? Então, ela vai além do convite que ela também nos faz, que é da recognição e da identificação. Então, um pouco nesse sentido é que a gente amplia a possibilidade de pensar com a arte. Bom, concluindo um pouco, né, vamos voltar ali na questão da visualização e da visualidade, né? Então, a diferença entre visualização e visualidade não é tão somente em formas de conceito, como a gente viu lá, né? Mas em termos de atitude na pesquisa. Então, a gente vai trabalhar com um ethos de pesquisa que não é um ethos que vai lá buscar resultados, né? Que vai lá ver se o aluno sabe fazer ou ver se o aluno vai aprender. Não tem essa medição, não tem comparação, né? Não tem juízo de valor. Então, esse ethos na pesquisa, ele muda, né? Então, é mais uma atitude cartográfica, é mais uma atitude experimental, é mais uma atitude sensitiva, né? Então, a arte e a matemática, no ou para o ensino, né, são duas áreas distintas e, ao mesmo tempo, linkadas, de um lado, como objeto de interpretação e recognição de conhecimentos matemáticos, mas também engendradas como espaços para pensar. Né? Então, a arte também fomenta o pensamento, porque ela também é pensamento na experiência. E as oficinas, no caso, são espaços para ver o que sabemos, né? Mas para
Desculpa, as oficinas não são espaços para ver o que sabemos, já ver aquilo que já sabemos, né? Mas para pensar sobre o que vemos ou sobre as verdades que sustentamos sobre isso, no caso, sobre a matemática, interrompendo um regime pedagógico habitualmente empregado na educação matemática. Então, a gente habitualmente tem essa proposição quando pensa nisso, mas ao agregar essa possibilidade, pensamos que amplia, né, o espectro de trabalhar com a arte. Um pouco mais, né? O que significa isso tudo? Significa dizer que não se busca ver matemática na arte, tampouco fazer matemática, fazer da aula de matemática um lugar prazeroso, motivado pela arte. Procura-se isso, né? A pergunta é, né? Mas considerar as duas, então, arte e matemática, para experimentar modos de ver em que a matemática opera pela arte como elemento organizador. Não mostrei aqui a oficina, mas, por exemplo, a gente teve uma oficina que as crianças construíam a partir de uma caixa com vários objetos, eles construíam corpos, né? Corpos artísticos. Então, quando acabou os copinhos plásticos para fazer o volume do corpo, não era mais possível, porque só tinha linha, fechecler, botãozinho, CD, então não dava mais para a gente fazer, eles não conseguiam mais fazer, não era mais admissível, né, fazer os corpos daquela forma, tá? Então, aqui no caso, a sugestão é uma matemática como forma de pensar, de olhar o mundo e as próprias coisas no mundo, o que sugere também um ethos, né? Uma atitude. Bom, gente, então um pouco era isso, né, sobre o trabalho, tá? E fico aberta, então, a uma conversa, se vocês quiserem conversar comigo agora. Obrigada. Obrigado novamente, professora Cláudia, pela fala. Pessoal, eu abro então para inscrições, para comentários, perguntas. O Wesley, já passou a palavra, mais alguém já? Peraí, Roger, Marcel. Bruna, Cecília. Todos. Mais alguém, pessoal, já gostaria de se inscrever? Vou passar a palavra para o Edson. Bom dia, professora, muito obrigado pela fala. E eu queria falar muito porque eu tive aqui uma experiência falando com um colega que também fala com primeira língua espanhol. Então, nesse processo de aprender outra língua, a gente às vezes procura fazer esse enlace com a própria língua. E na minha cabeça não encontrei a palavra visualidade, que seria a tradução no espanhol. O colega encontrou. Eu não. Então, quando eu fui ao dicionário, que acho que não é muito bom, a palavra estava, visualidade. Um pouco essa relação também com algo mais do que só usar os olhos, né? E então pensei, nossa, esse problema eu tenho também vocês que têm como primeira língua português, não sei. E procurei no dicionário em português, a palavra não está definida assim. Acho que o meu dicionário não é muito bom. Então foi interessante isso, mas isso também eu vinha pensando, por que fazer essa separação entre a visualização e visualidade, que você explicou aí muito bem, que é preciso fazer essa relação com a cultura, que tem o conceito de visualidade e tudo isso, mas porque a visualização que tem essa relação tão estreita com visualidade não pode também conter, não sei se é uma questão do português, não sei os colegas que falam espanhol se também entendem essa separação no espanhol, mas no português essa separação porque não pode ser inclusa aí na palavra visualização, que também viram outras palavras na minha cabeça, como observação ou percepção, né? Que vão também ir além só de usar os olhos, né?
que a percepção também pode ser tátil, ou a observação pode ir não só usando os olhos, mas usando o cheiro também. Então, eu queria compartilhar essa experiência e também escutar um pouco mais aí, e ir ao conceito de visualidade. Bom, respondo? Falo? Pode responder. Tá. Mas eu falo primeiro? Pode responder. Respondo? Tá. Não, eu não peguei, foi teu nome, tá? Edwin. Então, né, como eu falei, o termo visualidade apareceu para mim depois que eu fui adentrar os estudos da cultura visual, os estudos visuais, né, que são mais ligados, inclusive, às artes visuais, ao cinema, ao teatro, né, às artes plásticas, escultura. Então, na arte, a gente encontra mesmo mais a palavra visualidade, né? E esses estudiosos, né, dentro desse campo dos estudos visuais, vão lidar, então, muito mais com esse termo visualidade, porque ele dá essa condição de pensar que o nosso olho é formado, né? Ele contempla muitos discursos visuais para quando a gente olha, né, para a obra de arte, tá? Mas como eu falei, visualização era um termo que estava presente na minha pesquisa sempre e eu nunca questionei o termo, né? Até muito pouco tempo, não tanto tempo atrás, mas há algum tempinho, enfim, tá? Até muito depois de eu ter realizado a minha tese de doutorado, que foi também buscar na arte um pouco sobre a técnica da perspectiva como formação do nosso olhar, eu usava sempre o termo visualização e não tinha esse questionamento. Me caiu esse questionamento quando eu me deparei, como eu falei, com esse termo, né? Então eu considerei que esse termo, ele amplia o entendimento da visualização, porque como a gente viu ali, né, pesquisando e analisando a maioria das pesquisas, e eu inclusa, a gente contempla só o termo visualização como essa operação mental, né? Como habilidade mental, como possibilidade de exercitar e ver a imagem, né? E aí, então, a visualidade me aparece como uma estratégia analítica mesmo, né? Como essa possibilidade, então, de ampliar o espectro da pesquisa no sentido de analisar os modos como nós olhamos a obra de arte, ou um artefato artístico, um acontecimento artístico, né? E no caso, ao lidar então com esse termo na pesquisa, a gente tem essa possibilidade de analisar os discursos ou os enunciados, em que a matemática aparece como uma possibilidade, né, de falar sobre alguma coisa, né? Como os alunos falaram, não é possível aqui porque tem que ter uma organização, não é proporcional, enfim, daí a gente vai registrando esses enunciados. Eu estou com uma pesquisa agora, que também é iniciação científica, que nós estamos retornando em todas as oficinas agora, com um outro olhar, né? Buscando então identificar, ou buscando perceber esses enunciados que a gente vai, então, que a gente deixou um pouquinho para trás, agora a gente volta, né, para identificar, para pensar sobre isso também, tá? Então, um pouco nesse sentido. Obrigada, espero que tenha te ajudado. Queria agradecer a primeira apresentação. Você nos inspirou para fazer várias questões e fazer uma aqui. Vou partir de uma conversa que a gente teve ontem, né? Sim. Contou uma história, você perguntou, você escuta a cachoeira? Isso. Quem tem uma cachoeira na nossa frente? Visualmente na nossa frente. Eu falei, eu deslocar um pouco essa pergunta e gostaria de perguntar, você vê a cachoeira? Bom, aqui você trouxe elementos, que muitas vezes esses elementos artísticos que você trabalha, são muitos elementos visuais, mas visuais de educação do olho, muitas vezes, né? Você traz elementos artísticos, mas também não qualquer arte. Uma arte mais estática em uma dimensão, pintura, apesar de ter falado teatro, não apareceu tanto aqui, né? Uhum. Por outro lado, na matemática, você também trouxe elementos da matemática, dessa composição, exercícios que já estão tradicionalmente associados ao olho, como a geometria. No entanto, na oficina, apesar de esses elementos iniciais ficarem bastante fortes na apresentação, você trouxe
a história. E não é necessariamente visual. Apesar de estar falando de Dali, que é extremo visual, pintura, surrealismo, a história é sonora e pode promover uma visualização com um ver noturno. Daí esse ver pode trocar no mesmo indício. Um ver no sentido de produzir, de perceber o mundo até produzir, talvez hora causa, hora efeito. Então a pergunta vem nessa direção, mas que outras composições poderiam ser possíveis se a gente assumisse outros elementos artísticos que não somente esses que já se associam a uma estática, uma pintura, mas todo o cinema tem a variação. Então a gente pudesse compor junto com outras áreas da matemática uma geometria, que é algo que sempre está associado à arte, como por exemplo as variações na análise, como por exemplo as estruturas algébricas. E gostaria de saber se nesse trabalho você tem flertado ou se namorado também de outras composições não tão imediatas, que com a matemática e a arte, como cinema, teatro, música, para promover outros tipos de visualidade. Obrigado. Então começa pelo final, Roger. Ainda não, tá? Cinema, teatro, música, ainda não. A gente realmente está ainda nas produções artísticas visuais, né? E alguma coisa com o trabalho da escultura, tá? O trabalho do Picasso, que ele tem um trabalho bem legal também, que é sobre esculturas, né? Que a gente fez um TCC também, tá? Então, já te respondendo por último, ainda não chegamos lá e também não saberia te responder aqui agora, teria que pensar. E agora sim, aqui aparece, sim, justamente, aparecem as coisas habituais. Por quê? Porque a gente está num nível que é 10, 11 anos, 12 anos, então é um pouco do discurso que eles têm. Então ali mostra mesmo esse discurso habitual que a criança já tem em relação àquilo que ela vê, né? E que a matemática tem que aparecer. Então, por exemplo, também, a gente às vezes ia na sala de aula, que era a sala de aula de matemática, às vezes a gente ia na sala de aula de artes, né? Então eles ficavam perguntando, vai ser aula de arte ou vai ser aula de matemática? Para eles poderem saber o que eles podem falar, entende? Né? Então, a gente foi quebrando um pouco essa possibilidade disciplinar, né, das fronteiras, tá? Bom, aqui sim, justamente eu mostrei a história, que foi um pouquinho para vocês perceberem como a criança foi desafiada, digamos assim, como ela foi posta a uma curiosidade, como ela foi forçada a pensar de outro modo, né, a partir daquela história, né, a mexer com essa imaginação. A criança, por natureza, já é criativa, já é inventiva, já é curiosa, né, agora diante de uma situação assim, ela fica muito mais potente, né, em falar sobre as coisas. Mas elas também viram obras de arte do Salvador Dalí, elas também viram a questão, né, daquelas obras que, o que é isso? Isso aí não é possível, como é que tem ali um elefante voando, como é que tem um cavalo isso, como é que tem um relógio escorrendo, como é que tem... Então elas foram sendo também colocadas frente a essas imagens, né? Então, o que é o ver, tu falasse, né? Ver aquilo que eu não estou vendo, né? Como ontem eu perguntei, né? Vocês estão escutando mas o barulho da cachoeira, mas a gente pensem numa cachoeira, né? Então, tá escutando o barulho da cachoeira? Tu dissesse sim, né? Enfim, depois a gente olhou a cachoeira, né? E aí tem a história, então, de que um imperador mandou apagar aquela cachoeira do seu palácio porque a cachoeira fazia muito barulho, né? Então, aí a nossa pergunta é, a gente escuta o barulho da cachoeira numa imagem? Não são todos, o Roger escutou. Né? Depende do uísque. Isso. Né? E aí, o que é a pergunta, né? Então, a gente estava pensando um pouquinho com Michel Foucault. É a nossa impossibilidade, é o nosso limite. Né? Então, um pouco, ali o que a gente vê também é o limite da criança. A criança não vai falar muito mais disso, né? de estruturas algébricas, de outras questões. Agora, temos sim, daí trabalhos de outros alunos do curso também de licenciatura em matemática, em que a gente faz experimentação da gente mesmo, né? Então, esses alunos da graduação, elas são, então, também enfrentadas a pensar outras coisas que não seja só a questão da proporção, da razão, da perspectiva, né? da organização espacial. Então, a gente começa um pouco sobre isso agora, tá, Roger? Então, é possível sim, tá?
Ontem eu também falei que a gente fez um trabalho com um artista plástico lá de Santa Catarina e ele estava vivo na época e aí, vamos fazer uma entrevista com o artista, né? Vamos lá pedir para ele, né, conversar um pouquinho com a gente sobre a arte. Aí o aluno telefonou e ele disse... Aluno da matemática? Como assim? Não, gente, não tem nada para falar com vocês, nem vou receber. Aí o aluno vem e disse, não, mas espera aí, calma, vamos... Né? Quer dizer, a gente fez um monte de matemática em cima da obra dele, sabe? Então, é um pouco nesse sentido, tá? Responde? Não tenho resposta para tudo, tá, gente? Oi, Cláudia. Oi. Muito obrigado. E eu acho que eu tinha duas perguntas, mas com o Roger Endo e sua interação, acho que eu tenho uma, só vou confirmar, mas eu acho que são todas na mesma direção. E eu não tive a chance da experiência das cachoeiras visuais ontem à noite, quando sentamos aqui para conversar, era só cacho. Mas, enfim, de qualquer jeito, eu acho que... Eu lembro, quer dizer, das idas a Santa Catarina, eu trabalho com história militar, a questão da arte, a questão da estrutura, arquitetura. E aí, no segundo momento, acho que uma banca da Rúbia, que eu assisti virtualmente ou tal, aí já era um movimento para esse, com visualização, mas ainda muito, acho que era muito seu, não foi? Liara. Quem? Liara. Liara, exatamente. Liara, que foi aluna nossa da graduação e que estava mais aqui que eu via. E esse agora parece que é um terceiro momento, e esse que vem com a palavra que fez o Edwin Danó aí no dicionário espanhol e português e tudo mais. E me pareceu, quer dizer, se eu ouvi bem, e que você coloca algo assim, bom, primeiro confirmando, quer dizer, arte para você, ou nesse trabalho do momento, é arte do museu, tá? Quadros do Picasso, do Dali, escultura. Então não é arte, cinema, vídeo, ou música ou algo do tipo. Então isso aqui está colocado, embora eu já faça, obviamente, pesquisando vídeo há 10 anos, mas a divulgação é vídeo e a inspiração para as crianças também é imagem e movimento. Eu fico pensando por que a restrição à imagem daquilo. Mas aí já fica aí, ó, a próxima leva, vocês vão lá no site do festival, tem 600 vídeos, já fazem mais isso, e o Hércules é capaz de fazer uma pergunta. O Hércules está aí, não, porque a pergunta dele é arte e os vídeos, matemática. É isso que ele está lidando aí. Mas a minha questão foi que você, se eu ouvi bem, você caracterizou visualidade seria o olhar da emoção, da experiência, em oposição ao olhar cartesiano, real, racional. Foram coisas que eu acho que eu ouvi. Bom, primeiro que se tiver uma divisão dessa, seria meio cartesiana também, então fiquei meio na dúvida, né? Depois, se é possível pensar na experiência ou na emoção sem aspectos socioculturais, e nesse sentido, cartesiano, racional, nós somos impregnados pela matemática que nós aprendemos, o gráfico que sai na Folha de São Paulo, ou sei lá onde, ou tudo mais, e todas as divisões que a gente faz. Então, isso que eu fiquei vendo, se não seria, ao invés da visualidade, uma visualização a partir de uma determinada concepção, que inclui a emoção, ou que não tenta excluir a emoção ou tal. Mas, enfim, muito obrigado por me fazer pensar sobre essa história. Quem pensa mais sobre isso aqui, eu acho, no programa é o Ricardo Escultura, com pesquisa em arte, mas a questão de arte aí com ele, eu acho que está mais... tem o visual também, mas tem um visual que o Roger falava em poesia. Então, as demonstrações com simetria, Zuic e tudo mais e tal, tá? Mas, enfim, obrigado por me fazer pensar. Não tem resposta. Tá, não, mas eu também penso. Mas eu também penso. Obrigada também por me fazer pensar. Então, primeiro em relação ao meu trabalho, sim, aqui eu fiz um pequeno recorte e tal, né? Mas essa questão que eu já trabalhei... Você estava correta na minha memória aqui, não tá? Sim. Não vamos categorizar os meus momentos, né? Né? Porque está tudo junto. Porque quando eu trabalhei com aquela questão também do militar, que eu fiz uma análise dos tratados militares antigos, dos fortes, né? Que eu faço tudo isso ali, eu estou em busca desse entendimento de como a arquitetura militar proporcionou também, né? Ou teve efeito e também foi um agente na formação do nosso olhar, que é esse olhar de organização do espaço. E é por isso que eu não tive surpresa quando você trouxe história
de controle do espaço, né? Então foi aquilo que me deu essa possibilidade, numa relação de regime de poder, tá? Então ali uma questão panóptica, né? Onde vem então a perspectiva, a ideia da teoria da perspectiva, em que tu pode fazer cálculos, então é uma outra possibilidade de atividade, mas eu estou dentro desse espectro aí de entendimento histórico dessa construção do olhar, né? Em relação a essa questão da visualização, se ela não tem a emoção, se ela não tem a observação, né? Enfim, na dicotomização com a visualidade, eu não gostaria que, sim, se parecer um pouco, eu falei, né? Eu coloquei ali, mas que não era a gente mais a título de compreensão de como as coisas estavam sendo construídas ou pensadas, né? Elas não são totalmente diferenciadas, né, como o próprio Foster lá apresentou. A diferença está mais em termos de como vemos, de como olhamos, né? Então, conceitualmente, Marcelo, a visualização ela está mesmo mais atrelada a esse olho cartesiano, que seria esse olho racional, né, que identifica, que representa, né? E só faço uma adendo, desculpa, Cláudia, e eu estou entendendo só para ver se é isso. A visualização também desse ponto de vista historiográfico, ela não é ela que separa o que ela está falando que é visualização ou visualidade. É ao estudar isso, o que se remete à visualização, a isso que ela está querendo dizer. E quando se fala em visualidade, envolve essas outras coisas. Isso. E aí a visualidade ela incorpora a visualização. Eu que estou entendendo, eu que estou trazendo isso. Eu estou entendendo que visualização também é uma das formas, né, que se agrega aos nossos discursos visuais. Não tem como separar as coisas, a gente separa porque é uma técnica de falar, né, da nossa linguagem, certo? A nossa linguagem já nos captura, né, nessa questão do falar, né? Em termos dos vídeos, tens toda a razão, a gente vem mostrar os vídeos e eu acho sempre assim super legal quando eu posso ver os vídeos, né? Mas a gente não produz vídeos ainda, realmente tu tens razão, tá? Não cheguei lá. Também, tu sabes, a aproximação de estudantes e daí da movimentação, a gente vai trabalhando mais, né, naquilo que nos chega, naquilo que é possível. Quem sabe a gente chega lá, mas eu acho que já tem tanto trabalho produzido bonito também com isso, sabe? E sim, o desafio é pensar com a arte do museu, a arte parada, a arte estática. Então a gente tem lá em Santa Catarina alguns artistas locais, né, que têm seus próprios museus pequenininhos, a gente vai lá, a gente vê, a gente visita, né? Então, um pouco nessa interação. Tá? Não é só a arte europeia, ocidental, né? A gente tem a arte local, vários trabalhos com a arte local também. Tá? Não sei se, pensei um pouco, se peguei todos os teus ganchos, acho que por aí um pouco. Pegou um bocado. Só tinha visto também que eu estava indo aqui, enquanto isso fui na Norma Pérez, né, que vi os artigos, fui lembrando, fui fazendo... Sim, então, aquilo tudo... Com visualização tem uns 10 anos. Isso, inclusive teu trabalho, tudo, Você está indo para outro canto, e o Ricardo aqui, que eu estou indo com essa coisa da arte, eu estou só vendo de fora. Então assim, que a visualidade, ela nos dá essa possibilidade, como eu falei, é uma estratégia. O termo visualidade, ela funciona como uma ferramenta estratégica, analítica, né, de ampliarmos então a possibilidade de pensar a matemática nesse campo discursivo, enunciativo, tá? Por enquanto, obrigada. Então, a partir do momento que você assume a arte como exercício de pensar também, eu gostaria que você falasse um pouco da implicação disso na produção das pesquisas que têm sido desenvolvidas por você no grupo, principalmente no que diz respeito à forma e conteúdo. Como é que vocês lidam com isso? Há uma distinção, há uma correlação, enfim. Como é que o grupo encara a arte, né, como um exercício de pensar? Como é que vocês, a partir disso, vão lidar com forma e conteúdo? A segunda questão é relacionada à visualidade como estratégia analítica, mobilizada pela recognição, se é assim que eu entendi, e como é que, a partir dessa ideia, vocês lidam com o enunciado, a matemática está em todo lugar. E, por fim, duas sugestões. Uma delas, provavelmente, você já deve ter conhecido, mas é um livro do Foucault, Isto Não é um Cachimbo, que eu acho legal para conversar com a ideia de visualidade. E a segunda é a tese, eu não lembro se você estava na banca, mas é a tese da Cristiane Tragante, do César. Não lembro se você estava na banca. Não. Mas eu acho bem legal o trabalho
se tiver a oportunidade, eu ainda sugeriria que você visse o trabalho dela, que a gente tem aqui na biblioteca. Eu acho que seria bem legal. Obrigada. Tá, obrigada. Vou ver sim, mas eu acho que o César já falou e eu acho que talvez eu já tenha também visto, tá? Obrigada. Vamos ver se eu lembro das suas perguntas, né? Então, a questão do grupo, veja bem, a gente é educado, a gente é formado numa sociedade que lida num dispositivo representacional, da identificação, da recognição, assim é a nossa vida desde sempre, desde que a gente nasce, desde que a gente já vem há muito tempo. Né? Então, romper essas formas da recognição, da identificação, da observação imediata, né? Não é assim, né? E depois a gente não quer romper com isso, isso também interage com a nossa vida, isso faz parte da gente, isso é mais uma das formas que nos compõe, né? Então, o grupo, quando a gente vai trabalhar com a obra de arte, primeiro começa identificando mesmo. Ah, eu vejo aqui isso, eu vejo aqui. Tá, mas o que mais que a gente pode pensar? Então, a gente vai para outras formas de literatura para provocar que também há outras possibilidades de olhar a obra de arte. Então, a gente vai realmente ler aí vários outros autores, né? Inclusive Michel Foucault, né? Isso não é o cachimbo... É um pouco clássico, até no sentido de pensar a representação e a linguagem, né? O quadro Las Meninas, também do Velázquez, né? Que vai falar um pouco também nesse sistema representacional que Michel Foucault debate. Então, tudo isso, claro, isso vem como pano de fundo, né? Como questões de estudar no grupo. E aí, pouco a pouco, a gente vai, então, se movimentando nessa possibilidade de ampliar isso que a gente está fazendo, tá? O que mais tu perguntar sobre visualização de novo, né? Sobre visualidade, não? Como vocês vão lidar com o enunciado, a matemática? Ah, tá, o enunciado, isso, o enunciado. Bom, é complexo, né? Isso aí já tem trabalho, inclusive, desenvolvido, tá? É um enunciado. Então, se a gente for trabalhar com um conceito Foucaultiano, digamos assim, né? Tu vais, então, trabalhar, nós não fizemos ainda esse tipo de trabalho. A gente tem que é um aluno, inclusive, moçambicano, que está, então, trazendo alguns dos enunciados que ele identificou quando ele fez também umas oficinas com alunos de graduação, alunos que vão ser professores, não é? Então, o que tu vais fazer? Tu vais pesquisar, a gente vai pesquisar esse enunciado, né? Como que isso entra, como que isso se incorpora na nossa sociedade, né? E esse de pensar a matemática está em tudo é coisa que já vem desde os gregos, então é realmente uma pesquisa que tem que ampliar a questão, tá? E é isso, então a gente acredita que a matemática está em tudo, né? Que tá na natureza, está na folha, enfim, está nisso tudo. Então, ele é um enunciado. Né? É um enunciado que nos compõe dentro de um regime discursivo. Qual é esse regime discursivo? Representacional. Então, tem que entender que regime discursivo é esse que nos coloca nesse regime de saber, que só assim a gente sabe falar e pode falar, né? Pela própria linguagem. Tá? Tem mais? Tinha mais? Bom dia, Cláudio. Bom dia. Parabéns pela apresentação. Nós queremos trazer isso com o pessoal do ensino fundamental. É algo denso, né? O enunciado da história é bem denso e eu fiquei pensando até que ponto isso consegue fazê-los refletir sobre algumas coisas de contradições da percepção, né? Sensorial, visual que ele está ali dentro. No meu mestrado eu estudei um pouco sobre perspectiva. E pelo que eu entendi, a nossa forma de percepção do espaço, ela foi estruturada ao longo da história. E nesse sentido, o professor César desenvolve pesquisa com as crianças na faixa de 4, 6 anos, se não me engano. E eu sempre pergunto para ele até que ponto nós não estamos colocando a nossa percepção dentro daquilo que estamos interpretando da produção dele. Com certeza. Na sua faixa de trabalho, eu me pergunto num sentido um pouco contrário. Quando foi falado para eles construírem, pelo que eu entendi, foi uma ideia de representação daquela história, naquele mundo ali que eles haviam pensado. E aí surgiram personagens da Marvel, Simpsons e coisas nesse sentido. E eu fiquei pensando, até que ponto já impregnamos a percepção desses alunos a tirá-los um pouco da criatividade?
Então, isso para mim, assim, de um lado temos os mais novos que me parece que estão impondo até pelo que o professor César no dia da apresentação dele, e do outro lado, me parece que esses alunos já são resultado desse processo ao longo da formação deles, pelo acesso que eles têm às informações e pelo meio que eles estão permeados. Aí, uma pergunta que eu tenho é, você percebe que eles estão sendo formatados a diminuir uma certa criatividade dentro das possibilidades? Vocês estão ansiando por querer produzir ali que não são correspondidas? Isso é uma coisa que me veio. E a segunda, eu queria perguntar quais são outros teóricos filosóficos que vocês utilizam, que eles se relacionam com esse processo. Porque Foucault apareceu, né? Até o momento não fica falando nenhum filósofo, eu acho, do que a gente mais vê por aí. Mas quando você percebe a sua perspectiva de filosofia bem contemporânea, então quais outros teóricos estão permeando nesse seu trabalho? Não tenha dúvida, né? Não trabalharei com a ideia de causa e efeito, mas de efeito e agente. Então, nós pesquisadores ali, é óbvio que estamos também dentro desse mesmo regime, então não temos como escapar. Então vai falar, é o dispositivo, então está se perguntando já aqui outros filósofos, né? Agamben, por exemplo, né? Então ele vai trabalhar com a ideia de que já a própria linguagem é o dispositivo que nós estamos inseridos e que não temos escapatória. Então, não temos como escapar, nós fizemos parte dessa máquina, a gente até conversou ontem, né? Então, o que a gente pode fazer é criar algumas brechas, algumas linhas de fuga. Então, Deleuze, né? Tá? A possibilidade de pensar com Deleuze. Então, é um pouco nessa condição. Então, a gente não tem ali a intenção de fazer com que os alunos reflitam sobre aquilo, pensem sobre esses enunciados, pensem que eles estão falando sobre isso, né? Isso faz parte da pesquisa, né? Mas não do processo com o aluno. Né? Com o aluno, a gente está produzindo algo com eles. Claro, escapa, às vezes, alguma possibilidade, poderia ter mais isso ou mais aquilo. A gente está sempre pensando pela falta, né? Falta isso, falta aquilo, falta colar, falta daqui, falta de lá, não é? Então, quer dizer, são produções, são experimentações, a gente usa mesmo essa palavra experimentação, né? E agradeço vocês me fazerem pensar sobre várias outras coisas, para a gente ir criando, né, possibilidades de oficina de outros modos também, tá? Então, autores que a gente vem lidando, né, como eu te falei, Agamben, Deleuze, né, Michel Foucault, como tu percebestes, né, Benjamin, a gente também se aproxima bastante, né, do trabalho, tá? Então, filósofos mais conhecidos, digamos assim, né? Depois a gente vem trabalhando também com Ian Masclan, La Rosa, né, filósofos que a gente também tem aí um pouco mais próximos da educação, tá? Obrigada pela apresentação. Quem é que está falando? Eu acho super legal isso de estar pensando junto. Parece que os pensamentos eles ficam ligados, né, de continuidade. Sobre essa questão de educar o olhar, né, e tudo isso que você falava sobre essa questão da normalização do pensamento e como isso muitas vezes acaba operando num trabalho no sentido de poder, assim, né? Obrigada. E aí, me pergunto, né, a gente está preocupado com essa desconstrução, em certo sentido, quando a gente pensa no processo educacional, né? E aí, um pouco nessa linha, assim, foi tratado até aqui, né? Sobre aquilo que o Roger comentou de ver aquilo que você não está vendo, né? E como isso está relacionado ao inconsciente, e o inconsciente ao poder, às determinações sociais e à visualidade, né? Então, me veio algumas perguntas. Como o poder opera sobre a visualidade, né? Como o poder opera sobre a formação? Então, a história, ela é visual? A história, ela opera no tempo, e o tempo na visualidade? E pensando nessa questão da arte mesmo, né? A arte, muitas
vezes a arte do museu, assim, né? E a gente imagina ela estar talvez um pouco à frente do nosso tempo, mas ela também está em consonância a esse mesmo poder, né? Muitas vezes, assim, ela sustenta, inclusive, esse regime. E aí, questão também dessa arte das crianças, né? Como ela não tem uma potência muito massa, assim, de pensar para além do ideal, né? E aí, como, enfim, está mal formulado esse ponto de vista, essa perspectiva de expressar mesmo. É isso, assim. Mas no sentido de ser história, ela poderia ser vista numa perspectiva visual e do poder, assim. Então, bem legal o teu exercício de pensar aí filosoficamente, né? Uma coisa que talvez eu não tenha dito, mas ao fazer isso, o que a gente está fazendo? De fato, um diagnóstico, né? É um diagnóstico desses enunciados que informam como nós vemos, que está atrelado então ao conceito da visualidade. E aí o poder aqui não necessariamente como ele opera, mas como nós exercemos, como se exerce o poder. Então ele está em exercício, né? Ele está em exercício no momento em que ele enfim, no momento em que o olhar que a gente aplica ali, né, o olhar que a gente olha e vê as coisas que estão sendo colocadas, nos faz falar de algo que já está conosco. Então, nesse sentido, é um poder que está de um lado, mas que circula por todos nós, né? Então, não tem ali uma questão tão de separação em relação a isso, né? Então, realmente a palavra seria diagnóstico, diagnosticar o que nos acontece, o que faz com que, né, como somos hoje, como vemos hoje, né? Como fomos formados para ver isso, como fomos formados para ver o mundo, né, em que a matemática está em tudo, né? Para ver que a matemática é para todos, para ver que a matemática está na obra de arte. Então, um pouco esses são os enunciados em que a gente vai diagnosticando, né? E aí as relações de poder, elas podem ir circulando em relação a isso. Num caso de um trabalho assim, como a gente fez, né, a relação de poder ali também circula no sentido de que não é o pesquisador necessariamente colhendo dados para mostrar na sua pesquisa, né? Mas é um pesquisador junto na pesquisa, inclusive, como ele também comentou, não está diferente, ele também é o efeito, ele também é o agente daquele trabalho, então ele também é implicado, ele se implica naquilo, né? Então é uma relação de poder, ela é um pouco política nesse sentido, porque ela passa por todos e não por um único, né? Eu não sei se também aí tu fosse um pouco falando, né? Então, do que eu peguei da tua fala, um pouco nesse sentido, tá? Depois, se tiver alguma coisa que tu quiseres me perguntar, a gente conversa. Eu só queria, eu nem ia falar, mas aí parece que a coisa conduziu mais ou menos. Tem. Marcela tem um acordo com o microfone. Eu não ia nem fazer essa pergunta, né? Mas daí eu tenho a impressão que algumas. Tem uma questão central que parece que apareceu em todas as questões que foram feitas para você, e começou na questão daquele moço lá que foi o porque quando ele fala, eu fui ao dicionário procurar a diferença, tal, quer dizer, o dicionário é o pior lugar para você procurar essa diferença. Porque a lógica do léxico não é a lógica que ela está tentando importar exatamente para descobrir dimensões novas nas palavras. O dicionário, o léxico, ele prende o sentido. A intenção dele é prender o sentido. O que a Cláudia faz quando ela pega, eu percebi as possibilidades de diferenciar visualidade, visualização, porque você quer explorar possibilidades para o seu trabalho. Isso o dicionário não faz. O dicionário é, obviamente, uma fonte de recurso que eu acho que é o primeiro texto que qualquer um entra na pós tem que comprar. Mas é em outro caminho. E a minha questão vai exatamente nesse problema. Eu acho que a matemática, de um certo modo, ela é sempre vista como um grande caixotão, e por mais que você queira evitar isso aí,
quando você fala matemática, você fala daquela matemática da didática francesa, que é a matemática que é uma ciência de referência. E o que a gente faz na educação matemática é pegar essa ciência de referência e tentar facilitar, tentar encontrar outros modos, né? Quando você mostra aquela oficina lá, que eu achei genial, como é que você põe, como é que você arruma as coisas naquela caixa. Aí na minha cabeça doente, né, que estudou essa matemática de cachotão a vida inteira, eu falei assim, nossa, mas isso aí é uma questão de natureza topológica. Tá certo? Obviamente é de natureza topológica. Sim. Você encaixa estruturadinha e você tem que encaixar planinho. Como é que você vai? Então, mas, tá vendo? Então quando você fala que a arte é uma possibilidade de você desenvolver certas ideias, de você fazer certos significados rolarem numa conversa e tal, eu acho que esse é o problema, né? Eu acho que a gente tem que cuidar ainda. A matemática da qual a gente trata não é essa matemática da ciência de referência. Então, com certeza, o que vai surgir nas suas investidas com a arte para ensinar essa matemática é uma outra matemática que nem devia chamar matemática. Sim. Tá certo? Porque quando a gente chama aquilo lá de matemática, a gente está querendo ver topologia na caixa do ovo, a gente está querendo ver plano no que é um desenho, a gente quer ver, sabe, a gente quer ver um monte de coisa que não vai estar lá, que é outra matemática. E eu acho que esse é um dos maiores problemas que a educação matemática tem. Porque 99% dos educadores matemáticos ainda pensa na matemática como uma coisa só. E a função dele é fazer com que essa coisa atinja públicos diferentes, em momentos diferentes, de modos diferentes. E não é. A matemática, do meu ponto de vista, né, eu também já não estou na verdade, tentando convencer os outros sobre isso. Na minha cabeça, a matemática da educação matemática é outra. Então, consequentemente, o que aparece, esse é o problema, né? Você vai ter que chamar de matemática uma coisa que aparece quando você mexe com arte na sala de aula, que não é essa matemática padrãozão que a gente está pronto para, né, dizer. Eu acho que eu diria assim, ou você incorporar a essa matemática que a gente trabalha na educação matemática, a matemática. Se a gente falar assim, ó, não posso chamar, eu fico pensando que essa ideia que a Cláudia traz da visualidade tem um pouco a ver com o que você falou na entrevista com a Magnéia, né? Ela permite, né, quando se fala em visualidade e não visualização, você trazer à tona nesse estudo, nessa discussão sobre matemática, essa política de narratividade, de você poder falar de uma matemática que aparece ali numa discussão, numa oficina como essa. E você, sim, por que não chamar de matemática? Eu fico pensando, à medida que a gente vai dizendo não pode chamar, essa de referência, ela vai ser sempre aquela que eu vou poder ensinar na escola. Vai ser sempre aquela que eu vou poder discutir na escola. Então, eu estou pensando, eu entendo e acho que é por aí, né? Se eu vou falar que ela não é a matemática, porque não é aquela que eu quero encontrar a topologia, eu quero encontrar a geometria. Tu tocasse num ponto super importante, fico pensando, estou aqui até me coçando para falar. Não podemos profanar essa matemática? No meu modo do dicionário, no meu lugar, isso? Não. A palavra, né, parece que as suas intenções são de subverter uma ideia que é uma ideia padronizada. Isso. O que eu acho muito legal. E talvez a questão seja, a linguagem seja não é um impedimento, mas é porque a linguagem não importa demais. Sim. Mas eu lembrei de uma questão tua agora. Você trabalhar com essas coisas mais diferentes. Alguma outra coisa que eu queria perguntar para você, aí é uma pergunta mesmo, não é de lucubração. De um certo modo, todas as questões relativas à arte que você tratou são de artes visuais. Né? E todas elas têm apoio na visão. Sim. E isso é um problema bastante sério na educação matemática, inclusive historiograficamente. Né? Você vai ver, por exemplo, o projeto Minerva tentava ensinar matemática pelo rádio e ensinava uma geometria, que era uma geometria que não foi feita para se ensinar pelo rádio. Foi feita para se ensinar em sala de aula, de serviços de luz. Tá certo? Quando você, de um certo modo, a geometria é uma geometria visual. Sim. Você está acostumado a trabalhar
trabalhar com ela pelo olho da pessoa. Sim. Né? Então, no seu caso também você mexe com a arte, é uma arte visual. Sim. Se você teve alguma experiência em ter alunos, por exemplo, cegos na sua sala? Ainda não. Aí, então, você não teve, né? Então, se você for pensar sua perspectiva para a questão da inclusão dos estudantes cegos, você acha que a elaboração teórica é muito diferente? Já me perguntaram isso, tá? Um aluno que estava querendo fazer, tá? De fato, a gente está só trabalhando com alunos videntes, não tive ainda a oportunidade de fazer essa experiência, desse desafio. Alguém já me perguntou se haveria essa possibilidade, um estudante que estava querendo fazer, né? E eu lembrei muito de uma exposição que é uma releitura de várias obras de arte, tu deve se lembrar, né? Que teve aqui em São Paulo mesmo, e em que foram os alunos, essas crianças, né, essas pessoas não videntes, e foram mais pelo tato para pensar, né? Eu me lembrei disso, né? Como que isso seria uma possibilidade de criar uma oficina, não só alunos não videntes, como também alunos videntes, de massa, de sensibilidade, porque essa que a gente fez, que foi feito esculturas, né, ela lidou mais então com essa questão de montar o objeto na tridimensionalidade, né? Então eles tiveram mais essa experimentação. Então, eu não sei se mudaria a perspectiva ou o fundamento teórico, né? Eu acho que teria que ampliar um pouco o estudo e aí, então, trabalhar mais conceitualmente e não engessar tanto o conceito, né, nessa possibilidade, tá? Inclusive, em relação à matemática, foi bem bom tu falares disso, né? Eu cuido um pouquinho de tocar nisso, né? Eu ainda não cheguei lá que eu posso falar qualquer coisa, né? Vou chegar daqui a pouquinho, mas então, assim, acho super legal tu teres trazido isso, mas eu penso que a Marcela está vindo, daqui a pouco eu chego também, mas assim, eu penso, isso que tu falas, concordo plenamente que a matemática que a gente tem é uma matemática da didática francesa, é uma matemática ocidental, é uma matemática engessada, é a matemática que está no livro de história, é a matemática que está no livro... Enfim, né? Mas aí foi o que eu falei, não posso profanar essa matemática e pensar ela como matemática de outro modo. E de fato, concordo plenamente, o que os alunos fazem não é nada de matemática se pensarmos dessa matemática que esperamos ter. Então, o que eu trago aqui, às vezes, também, a gente está conversando com as pessoas, então às vezes elas perguntam, e onde é que está a matemática nisso? Eu falo, a matemática está no meu corpo, está no meu olho, está no meu gesto, está no cortar, está no colar, está na mão, né? Então, entende? Um pouco nesse sentido. Mas isso não é matemática. Tá, qual matemática a gente está falando, então? Né? Um pouco nesse sentido. Sim. E aí, a minha questão sempre foi essa, quando eu vejo trabalho com demonstração rigorosa, né? O pessoal vem, traz jogos, usa o computador, não sei o quê, mas para que as demonstrações rigorosas continuem a ser feitas. Quer dizer, você não tolera outros tipos de argumentação para mexer com o objeto matemático que não seja a argumentação clássica. Você está sempre tentando alimentar o mesmo padrão, né? Você não quebra o padrão. As provas se provam e as provas se explicam. Ah, que legal, tá? Mas você faz as provas que explicam para que o aluno perceba a coisa para depois fazer as provas que provam. Você tem que fazer a prova que prova. Explicar só não é suficiente, entendeu? Então você sempre tem que jogar o jogo da matemática cachotão. Esse trabalho que eu comentei, que é de uma das oficinas que foi feito com formação com professores das artes, que era um pouco para problematizar essa conexão ciência e arte, elas produziram muito isso com massinha, fizeram bichinhos de massinha, colocaram na natureza, misturaram, então justamente para desmobilizar essa questão dicotômica, né? O que é ciência, o que é arte, tá? E aí, no caso, lembrei de uma questão que tu falasse, né? Não é a desconstrução de um sentido negativo, né? Mas é justamente isso, diagnosticar, saber como acontece, e aí essa desconstrução passa por isso. Desconstruir significa colocar sobre a mesa como somos, o que temos, como fazemos, né? Sobre tudo, como eu falei, sobre a matemática, sobre como ensinamos, sobre como pensamos a formação de professores, não é? Então, para que isso nos possibilite, então, pensar outros mundos, né? Outras possibilidades, outras questões. Tá?
ouvi tudo que você falou, que os outros estavam falando, mas eu fico sempre presa numa questão, uma colocação pedagógica. Como é que quem não conhece a matemática pode ir olhando, visualizando a arte, saber qual é a matemática que está expressa? Se eu não sei, eu não vou buscar aquilo. E como é que eu posso tentar fazer isso sem saber matemática? E está muito mais forte quando a gente passou de saber matemática, trabalhar matemática, e depois a gente vai para uma educação matemática. Muitas vezes a gente só vê esta outra visão e deixa de ver aquilo que nos dá conhecimento matemático para identificar naquela área que trabalha. E o que a gente tem sentido é que realmente grande número de professores não sabe a matemática que ensina. Então, como é que ele vai descobrir na arte que ele está visualizando aquela matemática que é expressa? Como é que vocês viram essa situação? Saber matemática para poder identificar na arte aquela matemática necessária ou conhecida ou em busca de conhecer para poder usá-la. Sim, com certeza. Há que se fazer mais pesquisas para que a gente possa adentrar, né, nesse nicho, né, nessa compreensão sobre o saber a matemática e identificá-la, né, naquilo que a obra expressa. Mas esse não é o objetivo dessa pesquisa, né, não é o objetivo desse grupo que está fazendo. Tá? Então, e aí no caso, né, como dito, né, como olhar sem saber a matemática. Então, o que a gente está tratando é uma matemática que já está discursiva, que já está enunciada, que já é algo que já está no corpo, já está no pensamento. Então, as crianças, claro, elas vão ali, elas vão falar sobre o que elas já aprenderam sobre matemática, que é justamente isso, né? A razão, a proporção, sem ter sido falado sobre isso, porque o conceito de razão e proporção, para esse nível que a gente está trabalhando, não foi ainda trabalhado, mas tem já aquilo expressado no seu discurso, na sua fala. Então, é algo que circula de outro modo, né? E, então, para atender essa demanda, né, essa falta na educação matemática, acho que fica aberto, né, outros grupos, outras pessoas, outros trabalhos, para que possam, de fato, suprir, né, essa falta. Como? Sim. Se aquilo faz falta, se aquilo existe. Sim, sim, sim. Essa minha dúvida é que a gente tem 5 sentidos, visão, paladar, olfato, tato, e todos nós nascemos com esses 5 Sim. e começamos a valorizar cada um deles em termos daquilo que nós queremos que seja uma educação matemática precisa, útil e importante que a gente possa ver. Mas às vezes a gente deixa de ver a necessidade de saber aquela matemática que está expressa naquela condição e que isso levasse realmente àquilo que você pretende, que você pretendeu mostrar para a gente. Na arte, ver qual é a matemática que eu posso tirar daquilo ou usar naquilo, de maneira a que isso tenha um reflexo importante na educação matemática. E eu vejo que a gente anda descuidando muito. A gente vai ver se o ensino é democrático, mas não sabe ensinar, não sabe a matemática que precisa. Eu vou ver outro aspecto que eu preciso, porque é importante, não só visualizar, mas também ouvir, também sentir
sentido. Como é que isso é explorado desde que eu saiba aquela matemática? E isso, na sua expectativa, no seu trabalho, tudo isso que você fez, foi observado, foi acompanhado? Sim, a gente olha essas questões, né? A gente problematiza essas questões, a gente analisa essas questões, certo? Mas como eu disse, ainda não chegamos nesse ponto de que esse seria o objetivo dessa pesquisa. Essa pesquisa está, então, olhando a arte para pensar e não para identificar, para retirar dela esse conceito matemático. Então, essa pesquisa está nessa relação, nessa conexão entre o pensamento, o corpo e aí todos os sentidos envolvidos, com uma obra de arte que provoca no corpo algo que eu posso falar e que eu posso dizer que é matemática ou não. Então, a gente não, eu concordo, há que se fazer pesquisas sobre isso, dentro desse nicho conceitual, dentro desse aparato fundamental de que a gente tem dentro da educação matemática, mas não é o objeto dessa pesquisa, então, como eu falei, tá? Acho que a gente tem que pensar um pouco mais sobre isso também, para onde a educação matemática de fato está caminhando, que outros diálogos estamos fazendo, que outras fronteiras estamos interrompendo e agregando, esborrando lados, desafiando outros, profanando coisas, Então, um pouco nesse sentido, talvez a gente possa ser um pouquinho mais democrático. Uma coisa era chegar à ideia da proporcionalidade. Isso não cai do céu. A partir de situações, problemas, eu levo a criança a perceber. Sim. Olha, 2 de bombom. Você vai cortar em 2 partes, mas o seu irmão vai escolher antes. Ele vai dividir bem no meio, senão o irmão escolhe a parte melhor. Então, foi situações que ele vive essas coisas. Então, foi com o probleminha. Isso. Ele sente chega a proporcionalidade e vai me dizer, divide bem no meio, senão... Isso, mas eu entendo perfeitamente o... Dentro dessa brincadeirinha, Aham. nós vemos muitas coisas da vida onde essa situação acontece. Isso. A proporcionalidade é uma das ideias mais importantes da matemática. Sim. E você pega a maioria dos professores dos 5 primeiros anos que não sabem identificar essa profissão matemática. Então, como é que ele pode levar a criança ou levar alguém a entender se ele mesmo não consegue perceber? Então, o que eu acho é que a gente, quando saiu da matemática pura, para ir para uma educação matemática, apoiada nas ideias de Félix Klein, da frente, começou a deixar de ver a necessidade não de saber fazer matemática, mas de conhecer matemática, saber a matemática. E essa minha preocupação é que eu tenho encontrado em alunos da graduação, da pós-graduação, que se envolvem politicamente, se envolvem socialmente e destruem o conhecimento. Ótimo, perfeito. Isso, enquanto a senhora foi falando, eu fui me lembrando de alguns momentos nossos do grupo, Então, isso não acontece com a professora Josiane, que é a professora que nos recebia nas salas de aula e que também era membro, do nosso grupo de pesquisa. A gente trazia muito isso, mas o que ficou de matemática? Mas o que ensinou de matemática? Então, isso foi nos angustiando um pouco. Onde é que a gente está indo? O que a gente está fazendo, E, bom, aí foi onde a gente foi, mas esse não é o nosso objeto, não é essa a pesquisa, não é por aqui que estamos caminhando. O que a Josiane fazia? Ela voltava nas oficinas, recriava as oficinas e ela formalizava, então, determinados conceitos que ela achava essencial, Então, esse não era o caso da professora Josiane. Ela sabia a matemática e ela sabia como pegar os ganchos, mas então a gente
o que nos aquietava e acalmava nosso pensamento em relação a isso é de que depois havia um outro tipo de formalização dentro do espaço da sala de aula, que daí já não era mais o espaço, né, necessariamente da pesquisa, mas uma continuidade daquilo que o que fizemos fomentou. Então, lembrei agora, inclusive, tem vários relatórios dela, que ela produzia depois, né, mostrando para a gente o que as crianças ainda continuaram produzindo depois que nós passamos pela sala de aula. Tá? Mas, de fato, não está incorporado no nosso trabalho, porque a gente está realmente provocando, né, olhar a arte, não necessariamente para identificar, mas para pensar mesmo. E isso é um ponto a ser pensado também. Pessoal, nós temos mais 4 inscritos, nós vamos fazer agora 2 blocos, tá? Primeiro a Jane e a Letícia, daí a professora pode responder. Se eu der conta. Tá bem? Tá. Uhum. Tá, obrigada. Você bateu? Isso. Ah, bati? Deus o livre. Então, minha pergunta é um pouco encaminhada também na pergunta do professor Davi, mas você já falou que não teve experiências com alunos invidentes. Não. Eu estava ficando curiosa em como eles veem, qual é essa visualidade pensada no ato de sentir e qual é esse olho que ressoa, que você falou, em uma dessas expectativas. Então, não sei se você sabe, nesse mapeamento que você não encontramos. Encontrou alguma experiência? Não encontramos, fica aberto, acho que tem aí, tiramos já um eixo de pesquisa, né, uma linha, uma possibilidade de ser pesquisada. Ok, então essa era uma curiosidade que eu tinha, e a segunda gostaria de saber se vocês, depois de fazer esse tipo de mundo real, com essa tentativa de poesia estática, porque vocês também trabalham em arte estático e de poesia, de artistas um pouco famosos. Se essas crianças têm conhecimento de quem são esses artistas, e se essas crianças falam verdades que sustentam alguns discursos, algumas vezes irreal. Se vocês gravam, se vocês ficam com esse tipo de sensações que eles ficam fazendo em seus mundos, em seus laboratórios, nesses espaços de mundos construídos, se fica esses registros e se não, que fica depois. Fazem algum tipo de feedback com essas crianças? Era a minha pergunta. Obrigada. Sim, ficam todos os registros, são gravados, sim, tá? E como eu falei, tem pesquisas agora que retornam a esses trabalhos, portanto, retornam a ouvir as gravações, a ler os escritos, a rever o que foi feito, tá? Então, sim, retorna-se, né, como possibilidade de pensar outras questões, tá? As crianças sabem, sim, sobre os artistas, né? Então, a gente também faz um trabalho junto com a professora de artes, né? Que na época também era uma professora que fazia parte do nosso grupo. Então, a gente tinha ali um trabalho já um pouco em conjunto, isso passava nessas questões, tá? E como eu disse, não era necessariamente, não trazíamos somente os artistas mais conhecidos, né? Clássicos, os europeus, enfim, não, né? A gente trabalhava também, a gente tem pesquisa com a arte local, com artistas locais, né? E então não é nesse sentido, não é fechado, tá? E eu já te respondi, não tem, né? Bom dia, gente. Primeiro eu queria fazer um comentário sobre o que a Índia falou. A frase matemática sempre influenciou bastante, né? Mas na minha visão, assim, eu acho que a gente tem a matemática e a gente está em tudo. Então, não é que a matemática está diretamente e essencialmente nas coisas, mas nós estamos nas coisas e a matemática também. Aí eu queria fazer uma pergunta. A senhora fez um paralelo com a geometria neurofiniana, né? E eu queria saber se foi possível notar o aparecimento de outro tema que não está presente no currículo da educação básica durante o seu trabalho. Durante todo o meu trabalho? Durante esse trabalho. Esse trabalho com arte não surgiu o tema que não teve. Sim, sim.
Sim, surgem vários outros temas que a gente pode, né, tanto conceitos matemáticos como abertura de possibilidades de realização de outras pesquisas, né? Mas como eu tenho dito, o que temos aqui hoje é isso, não é? Então, o que eu trago hoje aqui foi um recorte de um trabalho que é bastante amplo, bastante grande, né? Algumas coisas foram pipocando aqui do que é possível, do que não foi feito, do que pode ser feito, do que pode ser contemplado. Então, a gente tem ali agora grupos outros trabalhando, né, nessas perspectivas e encontrando outros caminhos, né? Inclusive com professores, né, voltar com crianças e pensar outros lugares também, tá? Então, sim, a gente vai abrindo essas possibilidades. Mas não tenho aqui também muitos exemplos para te dar agora, tá? Olha, menos agora da sua palestra, já abriu para tudo, assim, para a gente ter assunto mais pro almoço. Eu acho que a gente já tem na educação matemática, em particular, depois da noção de etnomatemática e educação matemática crítica, algo que já colocou que assim, a matemática acadêmica é uma e não a matemática. E eu acho isso talvez melhor do que a gente criar uma dicotomia entre matemática acadêmica ruim, feia e uma outra bacana. Não é por aí. Porque quando você vai conversar com um artista profissional, eu conversei várias vezes com representantes de artes e de filosofia e teologia, sentei pessoas e tal, eles também vão ver. Pode ser que isso que você esteja colocando nem seja arte para eles. Você entende? Assim como para outros não é tanto matemática. E filosofia, então? A gente fala de filosofia de uma maneira como se tivessem para eles. Isso que a gente está fazendo como se estivesse fazendo conta. Entendeu? Isso. Está fazendo conta, isso é matemática acadêmica? Não. Então, você entende? Não é falar de A ou B, às vezes não é filosofia. Primeiro seminário, achei que tinha sido aluno da Bicuda, entendi de filosofia. Cheguei nos Estados Unidos. O Thomas Kuhn vai falar, e as pessoas falam, que 2 horas no seminário não entendi nada. Entendi, não era o inglês. Então, o problema já estava mais ou menos bom. Então, quer dizer, existe a filosofia acadêmica também, existe as questões sendo colocadas e existe a filosofia popularizada, não é? Uma parte onde a gente pega a arte também. Então, só para a gente, assim, pensar em outras maneiras e que tem matemática acadêmica, alguns que têm estética, e vários já fizeram sobre isso, tal, então a gente não demonizar a matemática acadêmica, eu acho que nos põe numa posição fraca, não estou dizendo que você disse isso nunca, você entende? E ao mesmo tempo a gente não é colocá-la num pedestal dizendo que é intocável, tal, que é um movimento tradicional de boa parte dela. Me parece muita analogia que eu quero fazer com o trabalho do Pierre Levy, do outro filósofo da técnica, de não dicotomizar, você entende? Tecnologia com o humano também. Então, essas questões, para mim, são caras para a gente não ficar achando. Então, muito bacana o trabalho que você está fazendo. E ela, como professora lá, que tem que prestar conta aos pais, vai colocar. Pergunta quem tem aqui pessoa em idade escolar, se chegar lá e falar, não, a gente vai aprender essa outra educação matemática aqui agora e não vai aprender essa outra. Estou vendo, né? Estou olhando aqui, né? Eu ponho meu filho no Puríssimo ou ponho meu filho na escola pública e que faltam professores de matemática em geral ou tal. O que a gente faz? Isso por isso é uma escola daqui, tá? Puríssimo e ano. Mas, enfim, as particulares daqui. Então, essas são questões para a gente ampliar. Eu adorei o que você fez a gente pensar aqui sobre visualidade e visualização. Eu acho que há noções de visualização que já iam incorporando experiência com isso, mas uma palavra nova é bacana, não é? Exatamente. Provocar e fazer a gente pensar. Então, muito obrigado. Nem sei, você deve comentar, mas é para a gente... Só vou comentar para reforçar isso que tu falastes, né? Não tem dicotomização aqui, não tem o bom, não tem o mal, né? Todo mundo está junto, em termos conceituais, inclusive, né? Como eu falei, da visualização, da visualidade. Isso assim. E isso é certo, tá? Então, quer dizer... a gente só está agregando outras coisas e dizendo que também há outras coisas que também podem ajudar, né? Que também podem ser somadas, tá? Um pouco nesse sentido. Ninguém joga nada fora, não é jogar água com o bebê fora, tá? Não é nada disso. Né? Com o bebê com a água fora. Isso. Tá? Então, continuamos sim, tendo tudo que nós temos, mas a ideia é pensar
E, inclusive, é isso mesmo, né? Atritar esses conceitos que nós temos em relação a esses nomes que a gente trouxe, tá? Gente, obrigada, então, né? Continuamos aí pelos corredores, né? Conversando, tá? Foi muito bom conversar com vocês, várias perguntas legais, várias provocações para a gente pensar, né? E espero reencontrá-los, então, ainda, e seguimos em frente. Obrigada pela oportunidade, um abraço para todos.